Fala, meu palestrante! Bruno Nunes na área para mais um Pod Palco. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso palco. Um palco diferente, né? Digamos que um palco diferente. Seja muito bem-vindo e vamos aqui para mais um papo. E hoje a gente vem trazer aqui dicas gerais, que é um cara que já faz palestra há muito tempo. E ele vai falar um pouquinho aí da trajetória dele, de como ele cresceu nesse... Cresceu é foda falar isso, né? Pô, o cara cresceu pra caramba. Whey Protein, sei. É o puro Whey Protein. Mas antes da gente começar esse papo, eu preciso aqui agradecer muito aos nossos patrocinadores, que são as pessoas que estão ajudando a gente a fazer esse podcast acontecer. Tem que agradecer mesmo. Esses aí são os principais. Então, começando, queria agradecer muito ao pessoal da Mais Lead Palestras, eles que cuidam das nossas redes sociais. Eles são responsáveis por criação de conteúdo e disseminação aí desse conteúdo em todas as redes. Ele pega seu conteúdo que você cria, multiplica ele e coloca em todas as redes da forma correta que cada uma tem que ser, né? Porque não é tudo igual, né? Cada rede tem uma. Então eles são responsáveis por isso, eles ajudam a gente a fazer isso, economizando o nosso tempo, né? Que a gente tem que criar, a gente não tem tempo para ficar copiando e fazendo e postando em todos, até porque a gente esquece. Né? Muito bom. Então quer dizer que a lead não tem na prateleira, é personalizado o negócio, né? É personalizado. Muito bom, muito Ele bom. vai pegar o seu conteúdo, vai multiplicar, vai fazer vários outros ali e vai postar nas redes. Muito bom, show de bola. Nada de automatizado ali não, eles vão lá e vão criar e vão te mandar para você aprovar ainda. E aí começa a dar certo. Então, muito obrigado. Mais Leads Palestra, sua visibilidade e autoridade digital começa aqui. E também agradecer ao nosso querido pessoal da App Ticket. Eles que são responsáveis por todos os nossos eventos, todas as produções aí, são nossos parceiros da Polo Palestrantes e da Palestras Academy. Os nossos eventos que a gente faz já contam com esse apoio maravilhoso aí. É uma tiqueteira especializada em tickets e venda de ingressos e muitas outras coisas que eles ajudam a gente a fazer. E um detalhe, quando você compra o ingresso lá do evento, automaticamente eles já mandam o ingresso da pessoa pro WhatsApp deles, que é um diferencial total, que ninguém faz isso, e otimiza muito a vida de quem tá comprando o ingresso, né? Caramba, ajuda pra caramba. Muito bom. Você que tem interesse aí, produtor de evento, produtor de qualquer coisa aí que precise vender um ingresso, AppTicket, www.appticket.com.br, appticket.com.br. Também dá para ver aqui na tela. Já tem a solução certa. É isso aí. Mas muito obrigado e vamos ao que interessa aqui, que a gente veio falar. E como a gente falou, né? A gente tem um conteúdo aqui, um palestrante que tem uma carreira grande aí já, com vários anos de repertório, de estrada, e aí muitas dicas para poder dar pra gente, que a gente está começando aí nas palestras, né? A gente está começando ainda, então a gente tem aí ele que é especialista em comunicação criativa e vendas e palestrante, Roberto Montanha. Que honra, viu? E que prazer poder estar aqui falando com vocês. Eu falo que eu quero agradecer, na verdade, a vocês por fazerem parte do meu sonho, né? Porque cada palco que eu estou, porque aqui é um palco... É um palco, com certeza. Eu realizo parte do meu sonho. Há 17 anos atrás, eu ajoelhei e pedi a Papai do Céu que eu pudesse estar nos palcos falando com as pessoas. Caraca. Então, cada lugar que eu estou falando, eu agradeço as pessoas se disponibilizarem a fazer parte desse meu sonho. Então, muito obrigado. Eu que agradeço estar aqui hoje com vocês. Massa ouvir isso. E aqui, Montanha, explicar para você como que funciona. A gente sempre traz uma pessoa especial da comédia para poder ajudar com que eu consiga trazer um pouco de leveza nessa conversa. Então a gente traz um comediante. Então hoje o nosso convidado, ele que é pai ciumento em terapia. Verdade, muito ciumento. E com muitas dores no corpo devido à idade. Eu costumo dizer que eu sou a evolução do homem. Eu levanto envergado só na cozinha. Eu sou um homem ereto. O homem sapiens, aí um homem... Isso aí vai evoluindo até chegar na cozinha. Dores por todo o corpo, velho. Júnior Cufa. Muito prazer ter você com a gente.
Obrigado aí. Honra. Muito show, muito show. O cara é bom, hein? O cara é bom. Inclusive, você já é seguidor. Sim. Descobrimos aqui que já temos um seguidor do Cufa. Por isso, mano, que eu tô só com 2, cara. Olha, pelo menos é melhor do que 0, né? É positivo. Tem 3, então. Aí, agora eu tô lá aí. também. E Léo, que trabalha comigo, vai seguir também, viu? Já segue aí pra ser o 4 aí, ó. Pronto. Já tem 4. Eu tô quase famoso aí. Aí, ó. Mas o podcast vai ajudar. Quem é o Whindersson? Quem é o Whindersson? Isso aí, cara. Eu brinco com o Whindersson. Eu já brinquei com o Whindersson Nunes nas minhas palestras. Porque eu sou Nunes também, né? Sou Bruno Nunes. Eu falo que é um primo distante. Só que é um primo mais bonito que ele. Até ele o nome é mais bonito, né? Que o Whindersson. O nome é mais bonito, eu sou mais bonito, só que a conta bancária dele é muito mais bonita que a minha, né? Então, esse é o diferencial. Daí, Esse é o ele ganha diferencial. disparado. Esse é o plus. Dinheiro não é tudo. Dinheiro não é tudo. É verdade. Não é tudo. É só necessário. Mas dinheiro a gente faz. A gente faz, isso é verdade. Como que a gente faz? Vendendo palestra. Vendendo palestra. Muito Acordando cedo de manhã, Acordando cedo de manhã. fazendo indo a atrás. barba, se Exatamente. ajeitando e indo trabalhar. É isso aí. É isso, meu. E eu queria saber, Montanha, como que começou essa história de palestra na sua vida? Cara, eu acho que eu já nasci pro palco. Eu Aham. não sei explicar muito bem quando começou, mas desde criança eu tinha um encanto muito grande assim pelo palco, de falar com as pessoas, de me comunicar. Até meus 15 anos eu não sabia que a comunicação era a minha grande arma, meu grande superpoder. Uhum. Porque todo mundo tem um superpoder, né? E são poderes diferentes um do outro. E o grande segredo é você colocar esse poder na ponte que liga você às pessoas, que é a comunicação. Então, lá para os meus 16 anos, eu descobri que meu poder era a comunicação, quando o menino mais feio da escola, que aí eu não tenho o seu superpoder da beleza, como você falou aí. Comparado ao Whindersson Nunes, vamos lá. E aí... Ficou mais fácil, né? Não, você também agora- com o Whindersson. também a referência ficou bem fácil de ficou superar, fácil, né? No máximo dá pra empatar com isso. Perder aí vai. Perder aí já... Não dá. O menino mais feio da escola conquistou a menina mais bonita e casou com a menina mais bonita da escola, usando a comunicação como arma. Então, se eu conseguir esse feito, Olha isso. eu consigo você? fazer Você tá falando de qualquer você coisa. mesmo? Tô falando de mim. Já palestrou no ouvido dela. Isso. Já Foram palestrou. 6 meses como admirador secreto pelo telefone. Aí quando ela se apaixonou, aí Ganhou no ouvido, sem metade ver. do caminho sem ver. Tá vendo? Aí como o amor é cego, aí o resto foi só colocar as habilidades. Esse é um De grande persuasão. orador. Esse é um grande orador, velho. Aí sim. Eu é um- literalmente E eu fazia ali, ó, aquela- no pé do ouvido. Eu fazia aquela voz do locutor, né? Olá, tudo bem? Eu sou o Roberto Montanha. Antigamente não era Montanha, era o Roberto Júnior, né? E... Ué, não dá pra ser Júnior, né? não dá pra dá, ser mano. Júnior. É só Júnior na família, Juninho ainda mais, né? E aí... Tu já foi pequeno, já? Você é desde quando Eu era acho que eu passei pelos tamanhos. Eu nunca tive assim um tamanho assim, até chegar a 1,97m. E peso também, a mesma coisa assim. Eu nunca tive 80 quilos. Eu passei por 80 quilos, né? Só É isso aí. atropelou ali. Um cara desse tamanho nem precisa ser muito bom de comunicação, né? Né? Você chega e fala como é que é. E diz, ó, tem opção. Ou vai, ou então encara. Pô, véi, eu iria, né, velho? Eu faço. Nem sei pra onde. É melhor do que encarar. Você é louco. Nem sei qual é a opção. Você era comediante? Isso, teve uma época na minha vida que... É como eu falei, eu sempre estive no palco de alguma forma. Então eu inventava sempre alguma coisa pra estar no palco. A história começou ali com o pé do ouvido da menina, aí Isso, da com- pé do ouvido foi pro palco, mas Isso. pro palco da comédia. Tudo começou com Gracilvânia, que é a minha esposa, né? Então tudo começou com Gracilvânia, o nome não quer dizer nada. Foi só um detalhe aí no percurso. Aham. E aí com Gracilvânia eu entendi que aquilo era a minha habilidade. E aí fui pro rádio muito cedo. Do rádio eu comecei eu já fazia mágicas também, então eu gostava de interagir com mágica. E aí veio essa coisa de ir pra humor. Eu sempre gostei de ter essa coisa do alívio cômico, de fazer a coisa com humor. E em algum momento na minha vida o palco das palestras chegam, mas aí tem uma jornada até chegar, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em uma das maiores instituições financeiras do Brasil e eu sou contador de formação, né? Então eu sou contador, comecei com os números, depois aprendi a contar a história e no que vai voltar, né? Não quero mais contar número, não. Isso, né? O meu pai também, né? Hoje é contador. E eu terminei indo lá para realizar os sonhos das outras pessoas e não os meus, né? E fui ser contador, fui trabalhar em banco. Mas em determinado momento da minha vida, eu decidi fazer o que eu mais gostava de fazer. E aí foi quando eu comecei a entender que falar com as pessoas era algo que me dava muito prazer. Então, meu primeiro slogan como palestrante era: eu adoro falar com as pessoas. Caraca. Então, eu comecei e as coisas foram acontecendo. Assim, eu nunca disse assim, vou decidir que eu vou ser um palestrante.
Na verdade, eu comecei a fazer show de mágica, eu comecei a fazer show de humor, e aí eu percebi que existia a carreira de palestrante, e isso lá tô falando de 17 anos atrás, né? E aí tive alguns mentores na época, que eram mentores que era um outro mercado de palestra naquela época. O mercado mudou pra caramba. Mudou muito, muito. A forma de se comunicar mudou, né? Mudou. A forma de se comunicar mudou muito. Hoje Naquela tem época. podcast, antigamente não tinha podcast. É verdade, né? E o podcast, na verdade, é um rádio ao vivo, né? Um rádio ao vivo com TV, câmeras, né? Isso, muito legal. E as coisas foram acontecendo. O começo foi difícil, era muita utopia, porque assim, quando se fala em ser palestrante, é uma profissão, naquela época principalmente, era uma profissão muito utópica. E a figura do palestrante profissional, ela não era tão valorizada. Geralmente, para ser palestrante, você tinha que ter tido uma jornada extraordinária. Sim. E você ia contar essa jornada para as outras pessoas. E aí, como é que um cara que não tem ainda resultados incríveis se torna um palestrante? E aí eu fui construindo na jornada também essas histórias, mas eu sempre fui aquele cara que não gostava de trabalhar no banco, mas eu criei um método, mesmo sem gostar de fazer o que eu fazia, eu sempre era primeiro lugar em tudo que eu fazia. Então eu criei um método de vendas e atendimento, utilizando a comunicação, isso tudo intuitivo. Eu ia fazendo e ia acontecendo. E as pessoas falavam, cara, como é que pode? Qual é o seu segredo? Eu falava, não sei. A gente só ia fazendo. Até quando Não sei, só sei que foi assim. Exatamente. Eu teria pago alguém para fazer para mim. Pronto, aí tô dando resultado. E é isso. E aí você para pensar e fala assim, cara, como é que eu consegui construir isso aqui? E aí foi que eu aprendi que a primeira coisa para se construir qualquer coisa é ter ação. Então, quando eu descobri que teoria sem ação não serve para nada, e eu comecei a observar em mentores e olhando para pessoas que já tinham resultados, o que é que essas pessoas faziam. E todas respondiam a mesma coisa, eu faço o que tem que ser feito. Quem foi o cara que te inspirou? Tu falou assim, esse cara é modelo. Cara, pra mim, assim, o primeiro palestrante que eu parei, olhei assim e falei assim, eu quero fazer o que esse cara faz, foi o Mário Sérgio Cortella. Então... claro, né? Cara, o Cortella... Miro alto... É aquela coisa, mira na lua pra acertar a estrela, né? Eu não entendo muito Cortella. Eu não consigo entender ele. Não, porque o cara, quando ele sai, aí o cachorro, eu tô perdido na metade do negócio. O que mais me chamava em Cortella a atenção não era o fato do próprio conteúdo dele. Era a forma com que ele fazia. Então ele tinha uma dicção diferente de todos os outros, então ele já criava um fator memória ali. Sim. E ele usava muito pouco slides. Eu não via ele usar slides. Ele começou a usar slides agora há pouco. Foi. Então, ele era o próprio conteúdo. Eu falei, cara, esse cara é diferente. E ele faz mais sucesso do que todo mundo, porque o que não é óbvio sempre vai fazer mais sucesso. Sim. Porque você quebra o padrão, né? E aí, sendo que uma coisa que eu sempre achei de deficiência no Cortella é que ele explicava muito bem as coisas, mas ele não era um bom contador de histórias. Aquele contador de histórias que você fica assim, cara, esse cara é um contador de histórias. Aí... eu trouxe como o Clóvis, por exemplo. O Clóvis, o Daniel Goldry, né? E o próprio pastor, o Cláudio, né? Cláudio Duarte também, um excelente contador de história. E tem esse lance do humor, que era uma coisa que tinha muito em mim presente. E eu aprendi uma coisa, e meu pai sempre falava isso pra mim. Vá para perto das árvores que dão sombras e frutos. E aprenda com essa galera o que é que ele faz pra você ter resultado. E aí, então... E aí ele falava pro meu pai, e crie seu avatar. E eu não entendia muito bem quando ele falava avatar, porque eu achava que era o avatar do filme, né? E aí eu comecei a entender que você pode ser uma cópia de todo mundo adaptada para sua essência. Com a sua originalidade. Com a sua originalidade. Ou seja, você pode se inspirar em várias pessoas diferentes e criar... Então eu pensava, cara, eu quero ter a caridade de Madre Teresa Calcutá, mas eu também quero ter a liderança de Jesus Cristo. Eu quero ter a presença de palco do Goldry e a inteligência do Mário Sérgio Cortella. E quero ter a experiência e a capacidade de vender do Robertinho Chique. Então eu falei, cara, eu vou juntar essa galera e vou criar o maior avatar que existe na face da Terra. Pegou só os grandes ali, juntou tudo e falou, eu quero ser esse. Vou fazer um suco desses caras. E aí o que é que eu fiz? Como é que eu me aproximo dessa galera? Aí começou essa história de curso. Aí eu falei, vou fazer o curso dessa galera. Sendo que, velho, eu não tinha dinheiro pra poder fazer. Porque o curso da galera, isso a gente tá falando, sei lá, de 2009, 2000, eu acho que é... 2008. Minha memória, ela sempre é no tempo psicológico, nunca cronológico, né? Nunca no tempo real. Então, eu não tinha dinheiro. Era custo de 5 mil, de 7 mil reais, eu não tinha dinheiro para fazer, mas eu tinha o cartão da minha sogra. Que era o Sogras Card. E era assim, o vencimento do cartão era no dia 27. E minha
E minha sogra foi a primeira palestrante motivacional que eu conheci perto de mim. Vida. Isso. Porque ela começava a cobrar no dia 2. E todo dia era uma frase motivacional. Minutos de sabedoria. Todo dia ela fazia: você vai conseguir. Dia 2, no dia 3, você é capaz. Olha, tá chegando. No dia 16, ó, tá vencendo a fatura. É isso irmão. aí. Já tô preocupado. E aí, a motivação muda. Isso aí. Mas continua motivando. Continua motivando. E aí a gente foi fazendo como podia. Eu acho que tem uma frase do meu pai que eu uso pra vida, né? Que é: faça sempre o seu melhor, mesmo que os recursos não sejam os melhores naquele momento. Cortella tem uma frase, inclusive, parecida com essa também. E fazer o melhor é fazer o melhor na prática. Porque as frases... E aí, meu pai ele é caveira também, né? Então, eu cresci em casa com comandos do exército, né? O pai dele era magro. Meu pai é um café. Não, ele tá agora no processo, né? Quando eu falo... Esse é o Jamerson. Nossa. Quando eu falo que meu pai é caveira, agora ele tá no processo inverso, né? Ele tá virando caveira mesmo. Então... E aí, o meu pai em casa, eu cresci com a essência da doutrina dos caveiras, né? Que é vai e vença, missão dada é missão cumprida, a essência do bem sobre o mal, de que vence sobre o repetido esforço da disciplina, da performance extraordinária. Então, eu cresci muito com isso em casa. Se reagir, dá uma rasteira. É isso. Cara. Missão dada é missão cumprida. Quando minha mãe O pede... exército, né? O exército era muito... Quando minha mãe pede pro meu pai comprar o pão, ela nunca pede. Ela fala: eu tenho uma missão pra você. Aí ele já vira pra ela já com olho de psico e faz: determine. Pum. Ela vai comprar o pão e ele vai. Que eu Pode ser a hora que for. Vai comprar o pão. Determine que eu vou mandar as crianças aí. O que é pra fazer? Qual que é a missão? Deixa Já eu ver delega qual a que é o missão, cara. né? Deixa eu ver pra quem eu vou. O importante Qual é que que é o soldado que vai? o importante é que o pão esteja, né? Tá lá, tá resolvido. Então eu aprendi muito em colocar na prática aquilo que é teoria. E descobri também na minha jornada, né, lá, eu sou de Recife, né? Então lá no Nordeste, minha mãe fala muito: entrou no ouvido e saiu no outro. É quando você recebe um conselho e não coloca em prática. E eu descobri que toda teoria sem prática ela não serve para nada na sua vida. Então, eu em um determinado momento da minha vida eu me tornei quem? O reclamador, né? Que é aquele que tem os recursos, mesmo que não sejam os melhores, e ele tem um sonho e ele só reclama e o sonho vira o quê? Uma ilusão, né? Porque todo sonho sem ação é ilusão. Então, nesse processo, quando a gente quer se tornar um palestrante, e eu vou ser muito sincero com você, tem muita ilusão no mercado aí. Tem bastante. Tem muita ilusão, assim, de achar que você vai ganhar muito dinheiro do dia pra noite. Que tem fórmula mágica. Não, vem aqui, em 24 horas você vai começar a fazer palestra, vai sair vendendo por 10 mil e vai igual ganhar futebol. 50 mil por A molecada mês. acha que todo mundo vai ser o Neymar. Mas isso. Tem muito Joãozinho da Ferroviária. É muito mais Joãozinho da Ferroviária do que Neymar. Exato. E tem fórmula que ela só serve uma vez. Sim. Ela não consegue ser replicada para outra pessoa. Deu certo uma vez, e aí todo mundo acha que vai dar certo para todo mundo. E aí tem muita gente vendendo essa fórmula como se essa fórmula funcionasse e ela não vai funcionar. E aí o que é que acontece? A pessoa às vezes tem um talento para ser palestrante, a pessoa pode ter uma carreira e se frustra porque acha que... Às vezes a pessoa vê, não, porque Montanha tá palestrando, tá viajando o Brasil inteiro, tá viajando o mundo, a gente fez uma turnê na Europa agora e foi muito legal. Maneiro. Então assim, aí vem me perguntar: Montanha, qual o segredo? Qual foi o curso de oratória que você fez? Eu falo: cara, o curso que eu fiz foram no mínimo 5.000 palestras. E cada palestra que a gente faz, a gente aprende um pouco mais. E essa jornada... Cada palestra é uma aula que eu estou fazendo. Exatamente. E aplicando aquilo que a gente ensina também para as pessoas. Sim. Então, o que acontece nessa jornada é que as pessoas precisam entender que você precisa começar do começo. Porque senão você se torna um profissional sem consistência, sem identidade. Né? Sem pular etapa. Exatamente, sem pular etapa. E a etapa é como um dos primeiros segredos do empreendedorismo e característica empreendedora. Porque tem muita gente que confunde empreendedorismo com empresa, né? Acha que ser empreendedor é ter empresa, quem tem empresa é empresário. Empreendedor é aquele cara, é aquela moça que tem atitudes e condutas empreendedoras que levam para perto do seu sonho. Não é o Uber. Não é o Uber. Não, calma aí. Não, o Uber sempre... Eu entrei no Uber esses dias... Aí eu falei: cara, não sei o que, ele não falando que tinha negócio, investia na bolsa, não sei o que e tal, que era engenheiro também. E aí ele falou... Normal. Óbvio que ele é engenheiro. E ele falou assim pra mim: não, eu só faço Uber nesse horário porque a minha terapeuta disse que eu preciso conversar com pessoas. Mas ele não tá pagando a terapeuta pra conversar com ele? É verdade, né? Aí eu fiquei pensando assim: cara,
Mas tá legal a teoria de conversar com as pessoas, porque são pessoas diferentes ali. Não, isso aí, na teoria, né, na questão do networking, ajuda pra caramba. Pessoas novas, novos lugares, novas experiências. E quando tu encontra os loucos? Os loucos que é ruim de conversar. Esses aí vão trazer sabedoria, né? Porque a sabedoria só acontece, segue na tempestade, né? Agora, sabe uma coisa que acontece muito, e aí eu falo, é quando a pessoa ela não tem uma identidade com a profissão, ela ainda não aceitou que aquela profissão é a profissão dela. E ela sempre fala que é alguma coisa, menos Uber, por exemplo. Acontece isso com palestrante também. Então, por exemplo, eu, quando chego em qualquer lugar que alguém me pergunta qual a sua profissão, eu falo, sou palestrante. Não sou consultor, não sou coach, não, eu sou palestrante. Então, eu decidi ser palestrante. Quando eu decidi ser palestrante, que eu falei assim, ó, eu vou ser palestrante. Lembro que meu pai chegou pra mim e falou assim, isso dá dinheiro. Aí eu falei, pai... No começo a gente é difícil, ele fala, então não serve pra nada. Mas isso antes meu pai. dessa decisão, você já fazia outra coisa? Isso, eu sou contador, né? Então eu trabalhava. Sim. Isso, eu trabalhava no banco, no banco. E sair do banco. Mas você saiu do banco para entrar na palestra ou você fez alguma coisa antes? Então, eu fiz um monte de coisa. Eu fui locutor de rádio, trabalhei na área jurídica, mas quando eu estava no banco era um emprego muito estável, né? Então eu ganhava bem. Mas quando tocava musiquinha no Fantástico no domingo de noite, que fazia... Dava peito no coração. Entrava em depressão na hora, era o gatilho. E aí o que é que eu fazia? Eu fazia... Já é segunda, né? Já é segunda, porque amanhã é segunda-feira. E eu descobri nessa época que eu era escravo de mim mesmo. E quando é que a gente se torna escravo da gente mesmo? É quando a gente trabalha só pelo dinheiro. Eu era feliz. O dia mais feliz da minha vida era o dia que entrava na conta o meu salário e eu sofria 29 outros dias. Ou seja, se você for colocar no papel, você faz uma conta extremamente burra. Não é nem ignorante, é burra. Total. Porque você tem consciência daquilo que está acontecendo. E na época, o que é que eu fiz? Eu decidi sair do banco para realizar um sonho, na verdade, na época. E qual era o sonho? Eu queria ser policial rodoviário federal. Era o sonho da minha vida. Porque era o caveiro, eu queria ser o caveirinha, né? E aí, o que é que acontece na minha jornada? Eu tava com o corpo de Rambo e a cabeça de Einstein. Eu tava top das galáxias. Passei no concurso. Voando, fazendo... Era pra fazer 7 barras, eu tava fazendo 20. E aí, faltando acho que 2 dias pro teste físico, eu sofri um acidente. E esse acidente me levou pro fundo do poço. Caraca. Eu fiquei 78 dias internado. Eu passei quase 2 anos sem andar. E eu perdi o emprego, que era maravilhoso, mas a gente não enxerga que é maravilhoso quando a gente está negativo. Porque a positividade te leva para perto do que é bom, e perto do que é bom você enxerga nos obstáculos e oportunidades. E o que é que acontece? Negativo, você não enxerga. E eu estava extremamente negativo naquele momento. E negativo a gente não está falando de financeiro, não. Da gente, negativo pessoal, de pensamento, de negatividade. Pô, mas tu perdeu o emprego, perdeu o movimento, perdeu tudo, velho. Mas quando eu falo da negatividade, antes, na época que eu estava no banco, né? Que eu estava bem. No banco ele estava negativo. Sim. Porque eu acordava e não era feliz com o que eu fazia. Na verdade, eu tinha a sensação... como eu falo, uma empresa maravilhosa, que hoje eu sou especialista em atendimento e vendas, eu devo muito a essa empresa, porque eu trabalhava no varejo, né? Trabalhava ali com o público, com pessoas e eu conversava mais do que vendia, talvez seria esse o meu defeito, né? E eu aprendi muita coisa, mas eu aprendi também que eu precisava que o meu talento fosse melhor explorado. Então talvez era isso que me incomodava, porque eu queria estar no palco. E por mais que estar na mesa de gerente de banco era um palco, porque eu podia falar com as pessoas, eu podia ajudar as pessoas, eu queria estar no palco. E aí eu pensava assim, cara, Polícia Rodoviária Federal, eu vou poder ajudar muito mais pessoas, porque eu vou poder ajudar a salvar vidas. Então eu nasci para ajudar pessoas. Tava próximo do propósito, Isso. Você só não tinha identificado ainda que o propósito não era ali naquela forma de ajudar as pessoas. E aí quando eu sofro um acidente, eu conheço o fundo do poço, e no fundo do poço eu conheci uma escuridão extrema na minha vida. E eu conheci uma das piores doenças que pode existir na face da Terra, que é a depressão. E eu perdi tudo. Eu perdi até o casamento, não a esposa, mas a festa de casamento, que era o único dinheiro que eu tinha na minha vida. E a gente investiu na festa, eu ia casar com 8 dias. E aí a gente perdeu toda a festa de casamento, perdeu toda a grana. Mas foi numa tarde de domingo internado nesse hospital que tudo aconteceu na minha vida. Eu sou palestrante por isso. Eu comecei a escutar umas crianças gritando no hospital, e eram gritos de felicidade. E aí eu perguntei a Gracilvânia, minha esposa, era noiva na época, eu falei, o que é que essas crianças estão gritando aí? Aí ela falou, porque parece que tem um mágico aí brincando com as crianças lá embaixo. Nossa. E aí me colocaram numa cadeira de rodas, eu lembro como se fosse hoje, a gente desceu, entrou numa porta que tinha escrito assim, Centro de Tratamento Paliativo da Oncologia Pediátrica. Ixi.
E eu tava entrando na ala das crianças com câncer terminal. E era o lugar mais triste do hospital. Ninguém ia lá. Mas naquele dia, quando eu entrei lá, tava tudo diferente. Tava todo mundo feliz. Eu lembro que tinha uma criança que tava com dificuldade de respirar, meio que sem ar, e a mãe tentando ajustar o oxigênio, mas a mãe morrendo de gargalhada, e ela tava querendo ajustar o oxigênio porque a criança dela tava sem ar de tanto rir. E aí, quando eu vi, tinha um mágico vestido de palhaço, brincando com as crianças. E aquela foi a primeira vez que eu vi Deus, na essência de que eu acredito. Sim, sim. E Deus estava personificado num cara, velho, que não tinha R$1 para voltar para casa, mas tinha a capacidade de amar pessoas que ele nem conhecia. E aí naquele dia eu escutei uma voz, e eu acredito que foi a voz de Deus, que disse assim: prepare as suas armas, porque essa é a sua missão. E eu não entendi muito aquilo na época, e o tempo passou. 2 anos depois, eu voltei a andar, tava passando em frente a uma loja de fantasias, e eu escutei aquela voz falando de novo: prepare as suas armas, essa é a sua missão. E eu entrei na loja, vi uma fantasia de palhaço gigante e um kit de mágicas. E eu comprei aquela fantasia, comprei o kit de mágica, e eu comecei a ir para os hospitais. E aí comecei a fazer mágica, virei o Mágico Montanha. E aí comecei a fazer mágica, reencontrei aquele mágico, e juntos fundamos um projeto chamado Magicando Solidário. Esse projeto se tornou um dos maiores projetos sociais do Brasil, que utiliza a mágica como terapia. E a gente começou a viajar o Brasil inteiro, o pessoal convidava isso de graça. A gente ia, o pessoal pagando só custo, a gente ia e tal. E aí um dia, isso há 17 anos, eu não estava mais trabalhando, estava vivendo do INSS, porque eu estava no auxílio doença e aquela coisa toda. E aí eu chego no Hospital do Câncer de Cascavel, no Paraná, chamado UPECAM. Cheguei naquele hospital, fiz com as crianças o dia inteiro, e alguém chegou para mim e falou assim: Montanha, tem como você fazer uma palestra para os funcionários voluntários do hospital? E eu falei: cara, mas eu nunca fiz palestra. Tu só fala umas coisas legais e faz umas mágicas. E, cara, foi incrível que quando eu comecei a falar com aquelas pessoas, foi como se o tempo parasse e o grande obstáculo que se apresentou na minha vida se transformou na maior oportunidade de todas. E eu encontrei minha missão e meu propósito. E se hoje eu tô falando com vocês aqui, é porque eu me coloquei à disposição de poder que o propósito me encontre. Porque eu acho que as pessoas elas passam muito tempo querendo encontrar o propósito. Mas o propósito, ele se apresenta para você. E isso é muito doido. E aí esse mágico que eu tô falando para vocês que eu encontrei é o Mágico Crispim. E aí, tá com você até hoje. Tá comigo até hoje. Então, eu lembro que eu tive um sonho, que eu me acordava na minha casa e eu sentava assim na... Na época eu tava fazendo o curso de palestrante, de formação de palestrante do Robertinho Chique, na época, isso 2009, 2000, alguma coisa assim. E aí, eu lembro que eu sentei na cozinha, isso era um sonho. Aí chegava um cara, que nem parecia Deus dos filmes, aí disse assim: eu sou Deus, eu tô com um contrato aqui. Aí eu falei: eu assino, se é Deus eu assino. E ele falou: você vai ajudar muitas pessoas, você vai falar com pessoas, você vai viajar o Brasil inteiro, mas aquele cara ali tem que estar com você para onde você for. Então é isso, ele vai. Então estamos indo, ele faz parte da palestra, ele entra com os momentos lúdicos. Então, assim, a minha vida como palestrante, ela começa em Cascavel, no Paraná. E depois eu pensei o seguinte: cara, eu preciso agora estudar. Eu preciso entender o que é que eu vou falar para as pessoas, porque estar no palco, Cufa, é uma responsabilidade muito grande. Sim. Então, assim, as pessoas têm que entender que o palestrante não é a pessoa mais importante. As pessoas mais importantes são aquelas que estão sentadas, estão assistindo. E esse mundo é um mundo muito vaidoso, né? Demais. E que muitos se perdem na jornada. Eu sempre falo para os nossos palestrantes que o palco vicia. Vicia é uma droga. O palco vicia. E não só o palco da palestra, o palco da comédia, todos os palcos. Sim. O palco vicia. Sei, porque eu já pisei lá. Você sai endorfinado do palco, né? É maravilhoso. Você fica mais vaidoso. Isso. Você fica com mais medo de errar. Ou seja, você deixa de ser um ser humano de verdade, às vezes. É verdade. É muito louco. Até porque as pessoas elas não têm medo de falar em público, né? Não. As pessoas têm medo de falhar em público. Medo de errar. Medo de errar. E do julgamento das outras pessoas. Então, quando você começa a fazer palestra e você começa a ter público, e você começa a ter um produto que realmente ajuda as pessoas de alguma forma, e você constrói com as suas técnicas, o seu storytelling, a sua estrutura de mensagem, né? Quando você vai entendendo para tocar as pessoas, e aí no final da palestra as pessoas chegam para você falando o quê? Você é o cara, você transformou a minha vida. E aí quando o palestrante começa a acreditar que ele realmente transformou a vida da pessoa, ele tá totalmente no caminho errado, né? Exatamente. Aí ferrou. E esse é um detalhe legal, né? Aonde começa esse problema, né? Desse problema do... Eu tenho medo de errar em público. Isso aí começa onde? Lá na escola, né? Escola, faculdade, essas coisas. Que nem são palcos, né? Exatamente. Que
pré-palcos que são ali... Pré-palcos. E o que é que as pessoas ensinam? diferente. E o que é que as pessoas ensinam a gente? Não se expor. E aí o que é que você aprende e você é treinado desde criança? A negar palco. Sim. E aí quando você começa a negar palco... Você começa a fazer alguma coisa, o pai já para de fazer isso, você tá chamando atenção pra quê? Exatamente. Bota uma melancia na cabeça. E vai lá fazer graça. Eu acho que isso é daquela quando tu toma um capote na rua e tu fica com vergonha. Ai, todo mundo tá olhando. E todo mundo seguindo a vida, velho. Ninguém tá nem aí. Ninguém tá nem aí. Você não é especial, velho. Você só caiu, seu animal. Isso são muitas crenças que você mesmo desenvolve, né? Então, quando eu falo de comunicação criativa, por exemplo, né, que não existe um modelo de comunicação que vai fazer com que você seja desejado e irresistível. Sim. Quando a gente fala de sucesso, é o quanto que você se torna desejada ou irresistível. Não existe um modelo. Eu já vi um cara que era extremamente gago dar um show no palco. Ou seja, adaptando, então não existe na prateleira. Cara, é maravilhoso, porque a gente já trouxe esse exemplo aqui, inclusive eu já convidei para estar aqui com a gente o Dado Schneider, que ele tem uma palestra que é gênio, ele é genial. Ele tem uma palestra que ele fica 15 minutos no palco sem falar uma palavra. Desde a hora que ele entra até os 15 minutos acabarem. Ele 15 minutos fazendo a palestra sem falar uma palavra, ele interagindo com a galera e a galera assim, vidrada. Que show. Zero fala. Microfone desligado, informação na tela, e ele interagindo com a tela, interagindo com a música e fazendo não sei o quê. 15 minutos sem falar uma palavra. Isso é muito show. E, cara, ninguém levanta, ninguém pega o celular, ninguém nada. A galera conecta, né? Conecta total. Porque comunicação, e quando a gente fala de comunicação criativa, é exatamente isso. Ela não tá na fala. A fala é um dos instrumentos da comunicação. Com certeza. Então a comunicação não verbal, é tudo. Eu falo muito, você que vai ser palestrante, além de fazer um curso de oratória, um curso de comunicação, você precisa fazer um curso de teatro também. Sim. A gente fala bastante, né? A gente já teve aqui outros episódios que a gente falou de comunicação verbal, que é ali a oratória. A gente falou sobre comunicação geral, que de movimentação, posicionamento de palco. A gente já falou sobre isso também. A gente já falou sobre é importante fazer também teatro, sobre fazer coisas de comédia para poder trazer essa criatividade. Isso. Então, cara, se você ainda não viu episódios, volte a alguns episódios. Muito. Tem um monte aí de episódios para você passar nisso aí também, hein? Muito top. Uma dica que eu posso dar para o palestrante que está agora aqui assistindo a gente, Sim. E que ele possa fazer com comunicação não verbal, por exemplo, toda vez que você for falar do passado, falar do presente, você posiciona no palco onde é o passado e onde é o presente para que a pessoa entenda. Putz, massa. E pode ser com a mão também, né? Cara. Então, quando eu era criança e hoje, e aí você traz para uma linha do tempo. Véio. E toda vez que você for falar de um objeto, olhe para o objeto. Exemplo. Eu vou falar, por exemplo, do patrocinador, que é a água mineral, lá do evento. Uhum. Então imagina que eu viro para você e faço assim: compre a água mineral, porque essa água mineral aqui é uma das melhores fontes aqui de São Paulo e tal. Olha a diferença. Compre essa água mineral, porque essa água mineral é uma das melhores. Quando você olha para o objeto, o interlocutor ele olha para o seu olho e não para onde você aponta. Então é uma das dicas. Vai falar que sua mãe falou com você quando você era criança. Faz a sua mãe olhando para você. Então, olha, quando eu era criança, minha mãe olhava mãe. pra mim, eu era pequeno, e ela falou: menino, faça isso. Então eu olhei pra ela e disse: mas mãe e tal. Então, quando você faz isso, você chama a pessoa puro, né? pro 3D, né? Uhum. Que é quando você faz a pessoa tocar na história. E histórias consistentes. Então, o que eu falo? No YouTube tem muita coisa de graça. Muito. Pra você aprender. Você pode aprender com a palestra do cara lá. Sim. Ó, só de podcast que tem de vocês aqui, se o cara parar e assistir, anotar, colocar em prática, cara, o cara tem um conteúdo... Só de podcast ele já tem um monte de coisa. Gigante. Só de palestrante ele já tem um monte de outros palestrantes para poder, como a gente já falou no outro podcast, inclusive, não imitar, mas assim, se espelhar, se inspirar, exatamente. Trazer ali alguma coisa que você gosta. Pô, gostei de alguma coisa que o Montanha faz, vou fazer isso aqui também e tal, vou usar. Pô, gostei aqui que a gente tem alguns comediantes e tal. Pô, o Cu foi legal, ele falou um negócio lá, gostei dessa parte de comédia, vou trazer também. Sim. Não precisa ser só da palestra, né? E outra coisa também, se for uma coisa que for de direito autoral, uma frase ou uma coisa que for... Fala da pessoa e faz. Pelo amor de Deus. A graça vai ser a mesma, entendeu? Dê o crédito, pelo amor de Deus. Você pode falar, cara, eu tava num podcast, o Cufa falou exatamente isso aqui, eu vou repetir pra vocês. É a mesma coisa. Então, dê crédito se você não tiver seu conteúdo pronto, então vai começando treinando com isso. Mas o principal, ter os pés no chão, humildade e entender que você não é a pessoa principal do evento. A pessoa principal são as pessoas que estão lá. Outra dica também para quem está começando a fazer palestra. Dê valor aos profissionais que te ajudam a realizar o seu sonho. Então, o cara do som, ele é tão importante quanto você.
a menina que arrumou a cadeira, o cara da iluminação, o cara da iluminação, tudo. Os assessores. Então, assim, que tem palestrante que não sabe o poder que o cara do som tem, né? Então, chega lá... O pessoal ali desligou o nosso microfone aqui, acabou, né, Luiz? Exatamente. O cara, e aí o cara vira lá e fala, não sei o que tá acontecendo. O cara da portaria, ele não abre o portão pra você não faz Pronto, o negócio. acabou, velho. Então, a gente não consegue fazer... Porque sozinho a gente pode ir muito longe. Mas é junto que a gente se torna imbatível. Você utilizando a força de cada um, o que você não tem. A força que você não tem, você tem que apoiar que as pessoas colocam com o melhor delas, né? Então tem muito isso, assim. A carreira de palestrante é incrível. Eu posso falar pra você que hoje eu vivo uma realidade incrível. Sim. Né? A gente conversando, né? Eu tinha falado pra você que hoje eu estou no momento, quando eu comecei a palestrar aos 17 anos, eu dizia, cara, um dia eu quero chegar... Imaginei lá, né? Eu já tô vivendo Você o que eu imaginava. Que você imaginou? Hoje eu cheguei. Que maneiro. Mas sabe o que é mais legal? É que quando você chega aqui, você vê que você não tá nem no começo. Cara, é muito doido isso, velho. Daqui agora é aí você muito mais pra cima. Aí você Agora eu quero para chegar assim e muito fala mais assim, lá. Fala, caraca, cara, eu ainda não sou quem eu gostaria de ser. isso aqui é só o início. É só o início. E aí você tem que parar com humildade e entender onde é que você precisa melhorar. E eu vou buscar as pessoas que podem me ajudar nessa jornada. Entendendo que a jornada é só minha e ela é intransferível. Ninguém vai fazer por você. E aí o que é que as pessoas acontecem hoje? Tem um curso de final de semana aqui, ou 5 dias, que eu vou me tornar um palestrante profissional. Velho, você não vai se tornar um palestrante profissional. São 17 anos, né? Fala aí. Não vai se tornar um palestrante. Você vai se frustrar. Então entenda que existe uma jornada que você precisa percorrer, você precisa entender o mercado, você precisa entender qual é o seu conteúdo, para quem que você vende, e aí você começa a fazer. E aí as pessoas vão te ver. E aí as pessoas vão te contratar. E aí você vai ficar 17 anos fazendo, e mesmo assim, tô no começo. Exatamente. Porra. Exatamente. E, no começo, sabe uma coisa? caraca. Sabe uma coisa legal? E aí eu vou falar, porque assim, às vezes dói falar isso pra galera. Ah. Mas eu vou falar pra você. O contratante, ele tá pouco se importando com a sua formação. Ninguém nunca me perguntou onde foi que eu estudei. Então, colocar no seu currículo que você fez o curso de fulano, de formação de palestrante, Não vai mudar nada. não vai mudar nada. O que vai mudar é o quanto que você transforma. Quanto você transforma, não. Quanto você ajuda as pessoas a olharem pra elas mesmas e entregar ali uma transformação. É quando termina a palestra você... Porque o contratante, ele não contrata uma palestra, ele contrata algo que as pessoas estavam dizendo assim, foi incrível o seu encontro, foi incrível o evento, foi incrível, parabéns, é isso que as pessoas querem. Então, foque nisso, foque na forma, estude, vá para perto das pessoas que já conhecem sobre o mercado de palestra, que conhecem de verdade, sem vender ilusão. Eu acho que esse é o grande caminho, que é a grande dica especial. E também, acho que é meio naquela de a gente começar a falar o que a gente quer e não o que os outros querem ouvir. Que a gente quer muito ser aceito. Em tudo, na comédia, a gente quer ser aceito, em palestra, em casa, no emprego. E a gente deixa de ser a gente para ir no flow dessa galera que é famosa. E aí é onde você erra, né? E eu não tô dizendo que os cursos que tem no mercado são ruins. Não, são cursos que tem profissionais incríveis aí, que inclusive eu já fiz esses cursos. Agora, eu posso falar com propriedade. Que vão te ajudar. Que vão te ajudar. Eu fiz curso com o Ricardo Ventura, eu fiz curso com o Cortella, eu fiz curso com o Robertinho Chique, eu fiz curso com o Edilson Lopes, eu fiz curso com a galera que me ajudou muito. Sim. Mas esse curso vai trazer para você bagagem para você colocar na sua jornada. Não vai fazer com que você venda palestra, porque quem vai vender palestra é você. Sim. Então... esse é o grande segredo. Quando você fala de comunicação, não falar o que os outros querem ouvir, o grande segredo, e isso eu aprendi na jornada também, que a comunicação assertiva é você entender o que o outro está falando, mesmo que você não aceite, mas você entende, mas principalmente fazer com que o outro entenda o que você quer que ele entenda. Isso é comunicação assertiva. E sem precisar concordar. Você só precisa se entender, velho. Exatamente. Só isso. Eu quero falar que esse negocinho é azul e eu vou falar que é azul e você vai entender que é azul. Mesmo que você seja daltônico, porque a gente tem esse caso aqui. E aí quando mas o cara... não, é azul, você acredita em mim. Isso. Porque eu tô falando. Chama mais uns 3 ou 4 que não é daltônico e falou, isso aqui é azul, mas a ideia é que eu mesmo fale e você acredite. Né? Exatamente. Então, mas às vezes vai ter que abrir a cabeça dele. E qual é o segredo? Porque tem gente também que não vai. Não quer. E aí termina que esse problema não é seu, é da outra pessoa. Perfeito. Porque qual é o grande segredo da felicidade? Comunicação é felicidade. Se você gera felicidade na comunicação, você é desejado e irresistível. E qual é o segredo da felicidade? Entrar nas relações para fazer a outra pessoa feliz. Contando que você é a pessoa mais importante da sua vida.
Anota o código pra instalar o Drive aí, viu? Olha aí, O ó. outro ser feliz, a gente tá feliz também. Exatamente, porque tudo que você tem na sua vida é reflexo do que você planta. E a única coisa que você escolhe no plantio é a semente. Sim. O resto não tem como escolher. Até o adubo dá pra escolher. Sim, Até a água que você coloca dá pra escolher, mas quando chove você não escolhe. sim. Mas a colheita é obrigatória. E a obrigação da colheita, você não pode fazer nada por ela. Só a semente. Então, Só escolher bem a semente. exatamente. Então, se você escolhe bem a semente em fazer o outro feliz, automaticamente o que é que ele vai fazer? Você feliz de volta. Sim. Porque é o gatilho da reciprocidade. E se a pessoa não quiser fazer, é um problema que não é seu, é um problema da pessoa. Mas não deixe de plantar em todo mundo que cruzar o seu caminho. Agora, a teoria, ela é linda. fácil e é linda. A prática, ela é mais dolorida. É, e qual é o segredo para não doer muito? É você colocar um objetivo no final, porque aí vira sacrifício. Né? Eu costumo falar que a mulher grávida, ela é o maior exemplo de sacrifício e não de sofrimento. Porque quando a mulher engravida, eu acredito que seja uma das coisas mais desconfortáveis no corpo da mulher. Sim. Imagina um ser Vai humano mudar, dentro e come a vai- comida dela e deixa ela fraca, e deixa ela dorme desconfortável, com falta de ar. Eu falo isso pela experiência da minha esposa, né, que eu vivi de perto. E eu sou pai de 3 filhas, né? Então, Viveu bastante. Né? Ixi. então eu vivi muito isso. E o mais incrível é que no final tem a dor do parto. Que é uma das dores. As dores, você fala com a mulher, fala a pior dor que Pior existe no dor, mundo. é. Se fosse o homem, ele não aguentava mesmo, porque o homem, como a gente Não, fala na minha terra, é mole. É. Ele não aguenta a dor. E ela engravida de novo. Como é que pode querer passar por tudo de novo? De novo. E aí, o E que é ter que- prazer por aquela passagem. Não, tá lá inchada, perna inchada, já num período ali pra parir. Aí passa a mão na barriga e fala: que coisa maravilhosa. Por quê? Porque no final dessa jornada, ela vai ter o maior amor da vida dela nos braços dela. Então o motivo, ele é muito mais importante do que a própria dor. E aí a dor nem parece que dói tanto. Esse que é o segredo da jornada. Quando eu comecei a palestrar, eu não tinha dinheiro pra nada. Eu ia fazer palestra e o povo achando que eu tô rico no Instagram, porque vê você fazendo palestra e tal, às vezes fazendo palestra de graça mesmo, pra poder você divulgar o seu nome. E eu olhava assim, todo mundo, minha esposa, cara, você precisa fazer uma coisa pra ganhar dinheiro. Mas eu sabia que no final daquela jornada Vai ia chegar, acontecer. vai chegar. Então, aquela dor doía, mas não doía tanto quanto parecia doer. Isso é um ponto legal a gente falar, porque assim, você hoje, 17 anos de palestra, começou lá atrás fazendo aquela palestra lá no hospital e tudo mais, só que tinha um momento que você ia ter que vender a palestra. Quanto tempo foi isso aí? Tipo assim, quantas palestras você chegou a fazer sem cachê pra poder chegar, começar a vender uma palestra? E como é que comprava miojo nesse E como é que meio comprava tempo? comida pros filhos? É verdade. O que é que a gente fazia na época? Quando eu decidi ser palestrante, eu falei, eu vou viver de palestra. Aham. Mas no começo não dava pra viver de palestra. Então o que é que eu fazia? Eu fazia show de mágica. Então, no final de semana eu fazia show em festa infantil. E durante a semana eu tava ali tentando vender palestra, me mostrar pras pessoas. Eu pensava assim, quando eu via alguém palestrando, é muito doido isso. Não tem a ver com vaidade, tem a ver com capacidade do seu produto. Quando eu via alguém palestrando, alguém muito bom, eu perguntava assim, quanto é que é o cachê desse cara? Aí alguém falava assim pra mim, ele cobra 35 mil reais numa palestra. E eu falava, cara, mas eu sou melhor que esse cara. Eu vou conseguir ganhar mais do que isso, então. E aí o que é que eu fazia? Eu me espelhava naquele cara e eu perguntava, o que é que ele faz pra ganhar 35 mil reais? Aí a pessoa falava, ó, faz isso, 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 isso. E eu começava a fazer, mesmo sem ter o recurso. Aham. E aí, quando eu tinha um produto bom, na metodologia que a gente criou, eu falava assim, agora eu só preciso que as pessoas vejam. Porque se vê, contrata. Então eu precisava fazer com que as pessoas experimentassem. Então, mas as pessoas não queriam pagar. Mas queriam ver. Sim. Então eu ia me colocava à disposição. E eu lembro que a minha primeira palestra que eu comecei a ganhar dinheiro, e eu tinha uma dificuldade muito grande. Qual era a dificuldade? O Léo que trabalha comigo sabe muito disso. A minha dificuldade era cobrar. Por quê? Porque eu achava que aquilo tinha sido uma bênção de Deus na minha vida. Que era o dom que ele tinha me dado de falar com as pessoas. E quando eu achava que eu cobrava, aí eu dizia, cara, eu tô sendo mercenário. Eu tô sendo ingrato com Deus, porque eu não posso cobrar. E eu vinha do projeto social, né? Então eu achava que eu tava trazendo dinheiro através do projeto social e eu criei a síndrome do impostor, eu criei Total. E um Deus, monte de crença e Deus lá em limitante. cima, uma montanha, caramba, tô dando um monte de chance pra É isso mesmo. Eu orando, Senhor, me ajude a ganhar dinheiro. E ele, eu Senhor, tô me mandando, ajude. velho. Não eu ajuda tô mais, mandando. não tenho mais como ajudar. É isso mesmo, a história do barquinho do padre, né? né? Como é que eu vou te ajudar mais, montanha? Vou te fazer emagrecer, vai ficar menor. Não vai virar uma montanha. pô. E aí no Vai ser um final- montinho de areia. E aí no Pequena final, duna. eu percebi que eu era bom de negociação, mas não com o meu produto.
Porque o meu produto ele tinha uma coisa muito inspiracional. E aí é quando eu trago o Léo, né? Com o Léo, a minha vida muda completamente quando eu trago o Léo, que tá aqui, que trabalha comigo. Léo já tá há quanto tempo, Léo? 10 anos já comigo. Eu não tinha dinheiro para pagar Léo, então eu tive que usar a comunicação para persuadir ele. Né? Eu falei, cara, não tem dinheiro, você vai trabalhar muito mais do que onde você trabalha, mas se você acreditar, a vida vai mudar. Hoje que você trabalha, vai ganhar muito menos do que você trabalha. Isso. Tu caiu nessa, velho? E tá 10 anos. E tem mais, a comunicação foi tão pra que ele não consegue sair. Não, tipo um agora- relacionamento tóxico. Mas agora tá dando uma grana, assim, não é que tá ficando rico, mas tá ganhando pelo que faz. Não, agora a gente Mas vive é bom esse vive tempo longo que ele tem com Sim. você, que agora ele te conhece mais do que até mesmo você Não, com mesmo. certeza. pra E ponto de valorizar- venda. e Pra te valorizar vender, o ele te vende trampo, super né? bem. Sim, com certeza. Sabe, hoje, assim, eu não. Assim, porque riqueza é uma coisa muito subjetiva, né? Mas, assim, hoje eu vivo uma vida que eu gostaria de viver, comprando aquilo que eu gostaria de comprar. E o mais legal de tudo é que quem tá comigo na jornada também tem transformado a sua vida, sabe? Então, quando eu vejo o Léo chegar lá com o carro dele, assim, que ele sempre sonhou em ter, então eu fico, cara, que legal, né, velho? Assim, porque o cara que tá com a gente na jornada. E tem uma coisa que eu aprendi. Que quem não distribui riqueza não é rico nunca, né? Então, Eu distribuí riqueza. Eu tinha um cadete, deixei pro ladrão e quero que minha vida abençoe. É isso aí, a gente tá distribuindo, velho. cara, o cadete é Cada muito um de top, uma- né? O cara roubou um cadete 97, velho. Caraca. Que moral que esse cara tem lá no meio da bandidagem, velho. Nenhuma. Não, ei, mas o cadete 97 é top, hein, velho? Mano, eu deixava meu filho dentro do cadete, trancado e ia no banco. Mas era cheio de furo na lataria, velho. Então, sem ar ele não ia Pelo ficar. menos pelo ele menos respirava, esse né? problema não tinha. Respirava muito. Mas Cara, como que terrível foi assim, essa. essa questão da venda da palestra? Porque agora hoje a gente vende palestra. Isso, Tem o exatamente. Léo que ajuda a vender. Hoje as pessoas compram, tem um negócio diferente, que as pessoas compram palestra. Sim. Porque antes a galera não queria mesmo Não comprar. comprava, Não comprar mesmo. Exatamente. Eu quero ir, mas R$200 eu não vou. Falei, mano, como é que você vai vender um negócio que a galera não quer Exatamente. Existia uma dificuldade, ainda existe uma dificuldade muito grande porque existem algumas crenças. Mas eu acho que dos últimos 10 anos pra cá mudou muito isso e as pessoas compram por conhecimento. Sim. Porque o que é que o palestrante... Mudou bastante isso mesmo. Porque o que é que o palestrante faz? Talvez as pessoas não conseguem perceber qual é a função do palestrante. A gente paga por quê? A gente paga para otimizar tempo e a gente paga para as pessoas organizarem os pensamentos pra gente. Sim. O que é um livro? Um livro é o resumo de pensamentos assertivos que a pessoa coloca no livro e otimiza o teu tempo de tu não estar pesquisando separado. Sim. O que é a palestra? É exatamente isso. Em 1h30. Resumo do, É o da resumo, história não precisa ali que nem foi ler, colocada no velho. livro. Então você É vai isso. otimizar o tempo e as pessoas pagam pelo tempo. Sim. E eu comecei a aprender que como é que a gente valorizava a palestra para as pessoas entenderem. Então, imagina, se eu oferecer para você uma nota de R$50 por R$100, você compraria uma nota de R$50? Não. E se você 70, você compraria? Não. E 50? 50 por 50? Dá na mesma. Dá na mesma, né? Eu trocaria porque dá na mesma. Mas se você me desse R$10 e eu te desse uma nota de R$50, Aí eu compraria. mudou inclusive a sua expressão, É. porque você viu vantagem. Quando você vai vender a sua palestra, a sensação que o cliente tem que ter é essa, de que o dinheiro dele... Tô levando Tá, vantagem. Exatamente. Ele tá comprando 50 por 10. Exatamente. Se ele fizesse o sorriso que você fez, você Boa. vende no preço que você quiser, contando que, primeira premissa, que você venda a verdade. Porque palestrante que não vende verdade não é vendedor, Não. é picareta. É um enganador. E tem um monte aí no mercado. Então, e outra coisa, Não, essa dica já mata o trem aqui todo. e se você fizer isso, você tem recorrência. Sim. E aí, ó, palestrante que não tem recorrência é porque o trabalho não foi legal. Primeiro porque o conteúdo não foi bom. Alguma coisa. Alguma coisa ali não foi legal. E não entregou o que prometeu. Olha, e recorrência não quer dizer que você vai palestrar de novo. Por exemplo, é chegar lá na Paulo Palestrante e falar assim, ó, a gente queria um palestrante igual o Montanha. Ou seja, virou referência. Virou referência. Então você tem recorrência naquilo. E aí o Paulo vai dizer, mas por que você não leva a Montanha de novo? Ele tem mais conteúdo para trazer Sim. para vocês. E aí, esse é o grande segredo. Agora, tudo na teoria é lindo. É. Você precisa colocar em prática. E a prática dói. Na prática é diferente, né? A teoria é diferente. Na teoria é tudo lindo. Na teoria, né? Ah, vou emagrecer. Ah, é muito fácil. Vou fazer aí jejum intermitente de 12 horas e tal. Agora,
Quando chega lá na terceira hora do jejum, o cara já quer Não comer. aguenta mais. Eu tô parando É. de fumar, né, velho? E no máximo bom. do cigarro tem o telefone 136. Você liga lá pra eles te darem suporte. Bacana. Mas ninguém atende, velho. Eu liguei um dia, fumei 3 cigarros. Eu fui Já esperando, foi ligado, Esperando alguém me atender, eu fumei 3 Aí cigarros. Desliguei pra comprar outro cigarro, velho. Cara, Às vezes não é ajuda. muito doido como a gente ajusta a zona de conforto, né? Eu também fumava, eu parei de fumar também. E eu lembro que quando eu ia comprar o cigarro, aí eu pegava a carteira de cigarro e fazia, não, do câncer do pulmão não, me dá outra aí, manda da criança que tá Eu com não o nariz gostava tampado, do- assim. Não. Eu não fumava o que deixa o broxa. broxa não, o broxa Não, não. bro, dá o não, outro, broxa dá o não, outro. não. Eu Dá só, o pé ferrado, só o que dá perde certo. o pé. O que tenho perde dois, o pé, o que perde o pé dá pro cara fumar ainda. Vai Aí eu pedia mancando. mais a da criancinha que tava assim, tipo, não Eu fume já não junto de sou mais criança. criança mesmo, É. tá tudo certo. É isso. E aí você ajusta a zona de conforto, né? Porque quando a gente fala de teoria, a teoria é ruim. E a prática, porque o que é a zona de conforto? Tem muita gente que confunde zona de conforto e fala assim, eu quero estar na zona de conforto. Por que não quer estar? É o cara que fala, eu quero viver a vida inteira pra chegar na zona de Saia conforto. da sua zona de conforto. Só caceta, Pera aí, eu pô. quero chegar eu lá. Tô, eu tô na zona de quero confronto ficar na- ainda. Ainda tô na zona de confronto. Eu Mas quero eu tô- chegar. Eu nem ganhei bem ainda pra poder estar na zona de conforto. Eu acordo 5 horas da manhã pra vir gravar o podcast. Cê é Que louco, zona de conforto. Eu tava no carro com minha esposa esses dias e eu entendi o que era a zona de conforto para poder, porque eu sempre quis explicar para as pessoas o que é a zona de conforto, porque assim, Léo que trabalha comigo, toda a nossa equipe, a gente sabe que zona de conforto é uma coisa que eu não quero. Então, a gente tá aqui, fechou um contrato de 120 palestras no ano, que isso já aconteceu com a gente, e para entregar em 6 meses as 120 palestras, ganhamos o ano. Não. Pode ser que no meio do caminho tenha uma pandemia nova aí, Deus o livre, e as palestras vão ser canceladas. Vamos pensar em outra coisa para trazer dinheiro novo. Então, zona de conforto não é uma coisa que eu tenho até. Acho que eu preciso fazer terapia, que tem uma coisa meio de trauma aí. Mas Não tem nada. Você não faz terapia? faço. Faço. Cara, porque não Faço, dá pra né? viver sem fazer Não, terapia. tem que bom, fazer. Mas um cara desse tamanho sem terapia Não, vai sair. não. Mano, debulhando eu fico tudo aí. pensando, como é que tu discorda desse maluco? Não discorda, eu tô aqui concordando. Qualquer coisa E que o ele pessoal fale. fala de terapia. Terapia é muito legal, né, É cara? bom pra caramba. É muito Eu bom. falei, eu fiz, na verdade eu comecei antes a minha terapia comigo mesmo, porque eu era tímido. Eu sou tímido, que timidez você não perde, é um medo, não Sim, tem como. sim. Você trata. Sim. Hoje eu controlo, eu sei lidar com a minha timidez, porque eu primeiro identifiquei que eu tinha esse problema, que era um problema, uma deficiência minha, eu melhorei, e aí depois disso eu fiz uma terapia, e me ajudou muito Bacana. pra curar alguma coisa minha ali. Sabe uma coisa que eu sempre dou como dica para as pessoas falando de ter medo de falar em público, né? Porque ninguém tem medo de falar em público, a pessoa tem medo de falhar. Toda pessoa que tem medo, ela faz um caminho pro pânico. Porque o medo de falar em público leva ela para uma crise de pânico. Mesmo que ela não tenha síndrome do pânico. E o que é que acontece? Existe um caminho que você faz até chegar aqui. A primeira são os maus pensamentos, depois crise de ansiedade e depois a crise do descontrole, que é o pânico. Que é onde você foge, que é onde você sai correndo. Qual é o segredo? Treinar a positividade. Porque aí você ancora. Quebra o primeiro já. Primeiro, chegou o mau pensamento. Leva pra você pra um lugar seguro pra que você possa ressignificar o mau pensamento e você não faz o caminho. Mas o palestrante também tem aquele negócio de... O comediante, ele tá num show e aí ele vê que alguém não tá gostando, ele mira naquela pessoa. O palestrante também é assim. Também é. É muita vaidade. Eu, como ser humano, né? Como pessoa. É isso, né? 1000 pessoas na plateia, todo mundo gostando, e tem uma que não gosta, e você se apega com aquela pessoa E que... você vai naquela, velho. Parece que você esquece as outras. Agora o tinha que é que eu... pensado nesse lado. Agora o que é que eu aprendi? É louco. Eu chamo de homem-bomba da plateia, que ele tá prestes a explodir ali a qualquer momento. Eu aprendi a desconsiderar. E aprender a focar maneiro. em quem tá gostando. Sim, é o que eu faço, né? Eu olho, tipo assim, a gente aprende em alguns cursos, algumas coisas, de você olhar pra uma pessoa fixa ou pra um lugar fixo. Eu não consigo. Primeiro, nessa parte eu não sou fixo. No começo eu tinha dificuldade porque eu via muita gente, eu ficava nervoso, porque eu sou tímido, então eu ficava. Eu olhava pra 3 pontos fixos. Eu dividia em 3. Pelo menos eu olhava pra todos os ângulos da plateia. Você já Eu olhava sabe pra um pouco quem você pra vai direita, virar. um pouco pra esquerda, mas sempre pro mesmo lugar, pra não ficar aquele olhar também fixo assim, né? Eu olhava um pouco aqui, olha um pouco lá, mas sempre no mesmo lugar. Isso me ajudou bastante nessa questão. Mas o que me ajudou mais ainda foi a questão da comédia. Porque eu Sim. descobri que a comédia, ver as pessoas rindo, é um gatilho pra mim. Isso me libera hormônio no meu corpo que, tipo assim, cara, pronto, daqui pra frente eu já sei que eu tenho a plateia comigo. E principalmente quando você tira a formalidade, né? Quando você Tira, tira a total, formalidade total. da palestra, É, o você comediante, pode errar, né? O comediante é assim, a primeira risada, pronto, você já Já tá era. tranquilo. É. Mas até essa primeira risada, irmão,
Aí como é que é? Mas o problema é, se você faz a primeira piada e não ri, aí você fudeu com a palestra inteira, né? Exatamente. Véi, você tem que Exatamente. se preparar, né? O palestrante é um cara preparado, um cara que fala e tá preparado pra falar. Né? É isso, cada público é diferente, né? Então a primeira coisa que é importante, tanto pro comediante, pro palestrante, pra quem vai estar no palco, é ele se esforçar um pouquinho antes da palestra pra ele poder entender um pouquinho quem é o público que vai estar lá. Até pra fazer algumas comédias. Por exemplo, eu já fiz algumas piadas que não funcionaram, né? Tipo, fazer que eu acho engraçado, mas pra aquela cidade aquilo não é engraçado, né? Chegar e falar do sotaque da cidade. Ou você respeitar a galera. e aí Respeito total. algumas pessoas entendem aquilo como desrespeito e não Afronta. como... Exatamente. Então você precisa entender o que você pode e o que você não pode. A não ser que, outra dica importante, quando as pessoas vão assistir o show do Cufa, o que é que eles vão fazer? Eles estão preparados para quê? Para um show de humor, para comédia, para tiração de onda. Estão esperando serem zoados, né? Na palestra não. Na palestra não. E aí qual é o cuidado que o palestrante tem que ter? As pessoas não estão com o espírito de um show de humor. E aí você pode errar feio. As pessoas estão ali para adquirir conhecimento. O humor é um plus. Mas se você vem com uma piada, por exemplo... Paguei Ofensiva. R$400 na esse cara tá fazendo piadinha. Fazendo graça com filho da o meu mãe. sotaque. Exatamente. Filho da mãe. E aí você pode perder a plateia. Agora Então tem que ter só entender. Se a plateia gosta, vai lá e faz. Vai e faz. Agora tem que testar. É leitura, né? É leitura. Isso aí a gente falou também com o Alisson no episódio sobre a questão do briefing. Então isso aí se a gente pega no próprio briefing qual que é o perfil do público. E é essas importante coisas. quanto tempo você tem, né? Sim, Testar bem os equipamentos antes de você começar a fazer a palestra. tudo isso. Saber quem são as pessoas que vão estar lá. E mais importante, não se permitir fazer sem ter o mínimo de estrutura que você sabe que precisa. Exatamente. É muito louco. Porque a gente começa e fala, não, vamos fazer assim mesmo, essa luz tá ruim, vamos assim mesmo. Aí teu show é uma porcaria, mas Porque ninguém tava te por vendo, porque ninguém por tava te todo o ouvindo contexto, direito, não é nem o que você tem, velho. Você aceitou mesmo. Puta conteúdo legal, mas pô, não foi legal porque você não Exatamente. tava ouvindo direito. A não ser que a plateia já esteja lá, precisa começar e você vai ter que começar. Mas é sempre bom, no briefing com o contratante, você falar da importância Disso de ter tudo que aquilo. você Rider precisa. técnico. Uma das coisas que eu sempre dou como dica para os palestrantes também, que estão começando, compre o seu microfone. Um microfone Tem ali, bom, né? faça um investimento num microfone bom e leve seu microfone com você. Se você chegar no evento e o microfone não for legal, Usa o seu. peça para colocar o seu microfone. Então, porque o seu microfone é sua vara de condão, né? Então, pra gente encerrar o assunto, o Maurício entra aqui é porque já tá na hora de acabar, entendeu? Então, pra gente encerrar, você falou ali que teve um momento que vocês venderam aí uma palestra, um negócio de R$100 mil, tal, 6 meses pra entregar o conteúdo. Isso aí a gente já tá falando de hoje em dia, Sim, já tá no... sim. Pô, cheguei onde eu queria estar, né? Sim. Mas no começo, quanto que foi, assim, o primeiro cachê que você... Primeiro cachê eu troquei por 4 bandejas de Danoninho. Sério? Sério? Ó, 4 bandejas de Danoninho, a pessoa vai saber quem é. Em uma barca de sushi. Não, mas já valeu a pena. Não, já valeu a pena. Já. Ah, pô, E aí barco depois, de em sushi. dinheiro, meu primeiro cachê foi R$500. R$500. E eu fiquei fazendo por R$500 ali por um tempo, Quanto tempo você já tava palestrando? há uns 3 anos. 3 anos para a primeira palestra cobrar R$500 e a R$500. galera acha que em um final de semana vai aprender e cobrar Isso. 5 mil na próxima semana. Aí você vai fazendo uma permuta, você vai fazendo uma coisa aqui, você vai fazendo outra ali. Mas assim, você pode ganhar dinheiro com palestra? Pode. E eu posso ser sincero, inclusive, com as pessoas que estão assistindo aqui. Nos últimos 3 anos, eu fiz mais de 2 milhões com palestra. Agora, não foi do dia pra noite. Sim. Lógico, eu tô falando de faturamento. Há 2 anos, né? Há 2 anos, então a gente tá falando de 15 anos Isso. construindo isso para chegar 13 anos em pra 2 anos ganhar. fazer. E eu tô falando de faturamento. A gente tem custo, tem um monte de Sim. coisa que vem em volta Custo daquilo. de equipe, custo de viagem, Isso, custo de viagem. Imagina você passar 50 dias na treinamento. estrada, treinamento com 8 pessoas com você. Agora sim, é possível? Lógico que é. Agora, para você chegar em um momento em que você vai ter um cachê virando, e tem uma jornada. Você precisa se tornar desejado e irresistível, não é do dia para noite. E só para encerrar, eu tinha falado, primeira característica da atitude empreendedora, visão a longo prazo e o seu negócio tem um tempo de maturação. A minha palestra é os segredos mágicos do sucesso, mas eu começo falando, os efeitos do sucesso são mágicos, mas não existe mágica para se fazer sucesso. Cara, sério, quase chorei agora. Ficou bonito É, isso. ficou. Bom demais. Eu li no livro aí. Velho. Li no livro, ele escreveu o livro. Li num livro que eu escrevi. Cara, massa demais. É dica prática mesmo, né? Isso aqui é dica prática. Pô, o cara tá 17 anos fazendo isso.
vai ouvir o cara que vai te vender a fórmula mágica? Não vai Não ter tem. fórmula mágica. Não tem. 17 fazendo isso e levando o Léo junto. Levando velho. o Léo Não é junto. sozinho. Levando o Léo e o Crispim. E o Crispim. Olha só, 17 anos levando o Crispim e agora 10 levando o Léo. É isso. Ele aí. aguenta? Aguenta, né? Porque é forte, Dá leva pra os dois, levar. um em cada braço, A vai montanha embora. tá levando os Maomé aí. Agora Léo, na parceria, ele sabe. Tem momento, né, Léo, que vai com muito, tem momento que vai ser nada. E aí você precisa ter a percepção de que aquilo vai valer a pena. E posso falar, aconteceu isso essa semana. E aí você até sabe também. Né? Então, tipo, vamos fazer a palestra aqui, não deu. Mas eu sabia que aquela palestra ia me projetar para um negócio muito mais estratosférico que tá hoje. Sim. E aí você tem que descer do pedestal e dizer assim, cara, não é por dinheiro. Não é por dinheiro. E aí o dinheiro vira consequência. Sim. Massa isso, demais. cara. Massa Porra, demais. Que muito papo, bom, que muito dicas, bom papo. Cara, Acho que eu vou deixar a experiência. comédia e vou virar palestrante. Eu vou fazer o curso. você já tá perdendo tempo, cara. 17 anos, mas eu não tenho, nem acho que eu não tenho 17 anos mais de vida, não. Eu já tô com 50, velho. Tem. Eu não sei se vai dar tempo. A média de do formar. brasileiro, a média do brasileiro é 120. A média não, né? Que brasileiro é esse? Mas aí o que é que acontece? O seu palco já conta como Que experiência. susto, velho. Ainda bem que você. Caraca, palco. Ô, meu irmão. Porque podia pensar assim, traz dinheiro também, né? É, É só gasto. mas muito bom, cara. Muito bom conteúdo. Eu- Esse podcast aqui. Quem quer dica prática, quem quer se tornar palestrante, tem que assistir isso aqui. Eu que agradeço. Dá tempo de eu entregar só um brinde pra vocês? O que Tá, eu trouxe? claro. Rapidão, Brinde por favor, é Léo. sempre bom, sempre. Eu sou de Recife, né? E Cara, isso aqui a gente tem que estar no cenário. eu passei muito tempo negando as minhas origens por algumas crenças, né? Aham. E hoje eu tenho muito orgulho de falar que eu sou pernambucano da terra do freio. Isso aqui é pra você, Que Cufa. legal, velho. Aqui pra você, meu irmão. Se eu não tivesse operado o menisco, eu ia dançar um frevo aqui agora. Bolo de rolo. Vai da perna Não, aqui. tu consigo. Bolo de rolo, patrimônio do estado de Pernambuco pra Ô, você. Isso aqui- que viu? maravilha. Eu quase roubei o do Denis lá na reunião essa Foi, semana. né? Eu quase roubei o do Cara. Denis, porque eu queria muito isso aqui. E eu trouxe pra vocês deixarem no cenário aí também. Uma das Esse frases. aqui eu vou deixar com o pessoal daqui, ó. Eu tenho um que tá no Bacana. meu cenário e esse aqui eu quero que fique aqui no cenário Bacana. nosso também, cara. Ó, esse aqui, uma garrafinha pra quando for treinar lá. Missão A dada. outra garrafa que eu tenho é mais legal, hein? É, né? Eu ganhei uma mais legal Ó. dessa aqui, ó. Missão dada é missão cumprida, é uma das frases do meu pai, do Caveira. Ela é grandona até, eu acho que 1 litro, né? É isso. Já usei, já levei pra academia essa semana já. Olha aí. 2 dias já pra academia comigo já. Então aproveitar, já pedir pro pessoal seguir, né? maneiro. Roberto Montanha Roberto Oficial. Montanha. Montanha. Já segue Então lá. esse aqui eu vou dar de presente pro Cufa. pode Opa, ser? show de bola, olha meu, aí. Pô, vou ter que ir Ufa, pra aqui. academia agora. Vai ter que ir pra academia. Caramba, Começa velho. assim, ó, já deixa ele Obrigado. fumar, vai pra Obrigado, academia. muito obrigado. Não, fumando eu tô agora controlando, só 3 por dia. É real mesmo, tá? Eu fumava 2 carteiras de cigarro, tô fumando Então, 3 por dia. Tá melhor. Vai Se diminuindo, conseguir, né? ó, se conseguir fumar 3 carteiras de cigarro por dia, pode fumar pro resto da vida. Não, 3 Não, cigarros. 3 só. carteiras não. Não, é pô. 3 cigarros. não, 3 Caramba, cigarros. 3 cigarros, calma. imagina. Aumentou, pô. É, Meu não. cardio aí puto contigo agora. Obrigado. Não, cara, que coisa boa, viu? Muito obrigado mesmo aí por esse papo, seu conteúdo. Felicidade é quando a gente quer que o tempo não acabe. E tem que acabar, Léo. Já tá querendo que Tem acabe. que acabar porque a gente tem o tempo do podcast, mas eu não mesmo. queria que acabasse Ó, mesmo. Isso é felicidade. Cara. Não Provoque queria. nas pessoas isso, que o tempo não queira acabar quando você estiver com ela. Maravilhoso. Esse cara tá Maravilhoso. só me fazendo chorar hoje. filha da mãe. Então aqui mais uma vez agradecer você que está aqui com a gente até o final desse podcast. Se você está aqui, significa que você quer ser um palestrante ou você é um palestrante e quer aí algumas dicas para poder melhorar o seu repertório como palestrante, a sua carreira de palestrante. Então assim, se você está aqui e ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal, curte esse vídeo para poder entregar para mais gente e também compartilha com aquele amigo seu que quer ser palestrante também ou que já é um palestrante, mas precisa melhorar a carreira. E claro, não posso esquecer de agradecer aos nossos patrocinadores, Mais Sempre. Leads Palestras. Muito obrigado mais uma vez pela essa parceria. E também App Ticket. Muito obrigado, que sem vocês esse podcast não estaria acontecendo. Isso é verdade. Muito obrigado. Verdade. A gente que agradece. Tamo Obrigadão. junto. E não esquece de me seguir. Roberto Montanha Oficial dessa moral. Ah, lá. é verdade. Redes sociais, como que a gente te acha lá? Roberto Montanha tudo. Roberto Montanha Oficial. Tudo junto, Roberto Montanha Tudo Oficial. junto. Já segue, compartilha com 10 pessoas. Em menos de 2 horas você vai receber uma notícia incrível. A gente tem aqui Instagram, 200 tudo. pessoas Tudo. assistindo ao vivo, então se você não... A gente sabe... Não, brincadeira, não tá ao vivo, mas... Mas é isso, tamo junto. E é isso. Cufa, como que tá o seu? O meu é Júnior Cufa. Júnior escrito ou Arroba JR? Júnior Júnior escrito. Cufa. Eu sou o Júnior mais velho da comédia. Então, Júnior Cufa, me sigam lá, Instagram, Facebook, OnlyFans, tamo lá. Já faz o merchan, tá vendo? Olha aí, tá vendo? É.
Muito bom, eu também, isso. né? Se você tá aqui, me segue lá, Bruno Nunes, NT, no Instagram. E mais uma vez, muito obrigado. E até a próxima. Valeu! Tamo junto. Foi.